Olá, pessoal. Vamos lá, vamos falar, continuar, né, a nossa conversa a respeito dos processos de separação de misturas. Na aula anterior, eu fiz o comentário total a respeito de como ocorre a separação, como a gente pode fazer a separação de misturas heterogêneas, né? E para hoje a gente fica para comentar a respeito da separação de misturas homogêneas. Tá? E vocês têm que lembrar da diferença básica entre elas, nas misturas homogêneas ou nas suspensões, né? Um material não se dissolve no outro, eles são insolúveis, são immiscíveis, e, como consequência, você vai ver dois ou mais componentes da mistura, duas ou mais fases. Numa mistura homogênea, que faz parte de um sistema homogêneo, você tem duas ou mais substâncias, mas você consegue apenas ver uma única fase desses componentes. Geralmente, quando se trata, por exemplo, de uma mistura de líquidos, você vê o líquido, você deixa de ver o sólido. Ou o líquido ele muda a tonalidade em virtude da presença do sólido. No entanto, você vê apenas uma única fase. Você viu dois componentes, por mais que tenha um componente dissolvido, ali trata-se de uma mistura heterogênea. Certo? Então, o que a gente vai tentar avaliar são essas condições. Lembrando que quando se trata das misturas heterogêneas, ou das suspensões, muitos daqueles processos a gente faz no dia a dia, tá? Não tem nenhuma novidade para que a gente possa colocar como um aparelho que você só vai encontrar no laboratório de química. É claro que alguns deles, como por exemplo a decantação, com o funil de decantação, você tem aquele aparelhozinho, claro, no laboratório de química, mas você pode fazer o mesmo processo em casa sem problema nenhum, você vai fazer as suas adaptações. Numa filtração a vácuo, tá, por exemplo, aí sim você precisa de um aparelho para puxar o ar, certo? Uma bomba de vácuo você precisa para poder fazer separação. Mas, excetuando algumas condições como essas, você tem condições normais de encontrar todos esses materiais em casa e fazer a tentativa dos processos para separar aquelas misturas. Bom, agora, com relação aos sistemas heterogêneos, aos sistemas homogêneos, a gente tem algumas condições, ou alguns materiais. Deixa eu só mostrar aqui para você.
continuando aqui, tá, gente? Dá uma paradinha no sinal. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui a saída do óleo diesel e lá embaixo vai ficar um componente que a gente chama de óleos combustíveis. No entanto, existem outros componentes que ainda têm uma taxa de vaporização mais dificultosa, né? Tem uma dificuldade um pouco maior. Então, você vai aquecendo numa segunda torre. E aí vai sair óleo lubrificante, vai sair óleo lubrificante médio, vai sair óleo lubrificante pesado, tá? E o resíduo de asfalto, tá? Que vem por último. Desses óleos aqui, por exemplo, a graxa também está dentro desse padrão. Então, o petróleo, que parece uma substância só, na verdade, tem várias substâncias misturadas numa mistura homogênea, em que você vai aquecendo gradualmente, e gradualmente ele vai sendo separado de acordo com os valores de temperatura de ebulição. Como as temperaturas são muito próximas, está vendo? 35 a 140, 140, 150, muito próximo, então poderiam ser os dois, tem que ter essa torre para poder fazer a separação e a distinção dos materiais, certo? Bom, uma outra coisa que a gente vai ter que comentar é a respeito das concentrações. Como a gente está trabalhando com soluções, né, que é a mistura homogênea, a gente pode determinar a concentração de soluções, principalmente soluções aquosas, evidentemente, em que você vai ter que definir a massa do soluto e dividir pelo volume da solução. Então, concentração de uma solução, ela é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Simples assim. Qual é a fórmula que eu vou colocar? C de concentração igual a M sobre V. M é a massa do soluto e V vai ser o volume da solução. Parece com a densidade, só que não é. A densidade era a massa pelo volume da mesma substância. Massa de 10 gramas de sal pelo volume de sal que ele ocupa. Tá? Aqui eu vou pegar 10 gramas de sal e colocar em 100 gramas ou 100 ml de água. Certo? Então, aí eu tenho uma mistura e eu vou ter uma solução. Então, para definir a concentração, a gente faz isso. Lembrando que a massa vai ser em gramas e o volume vai ser em litros. Certo? Bom, portanto, a concentração, a unidade de concentração é grama por litro. Certo? É assim que a gente faz a leitura, é assim que se escreve, G/L, e a leitura é gramas por litro. Bom, cada solvente tem uma capacidade máxima de dissolver certa quantidade de soluto até atingir seu valor de saturação. Aí, quando atinge esse valor de saturação, por mais que você coloque aquele soluto no líquido, ele não vai conseguir mais dissolver. Acontece muito com aquele pessoal que gosta de tomar café bem açucarado. Ele bota uma colherzinha de açúcar, tá achando ruim, bota uma segunda, bota uma terceira, bota 4, bota 5 colheres de açúcar, mexe. E aí, quando ele observa lá no fundo, ainda tem açúcar. Ele vai mexer e ainda tem açúcar. Não vai conseguir dissolver aquela parte. Se ele aquecer um pouquinho mais, pode até dissolver. Mas não vai conseguir porque a água tem uma capacidade máxima de dissolver certa quantidade de açúcar. Certo? Cerca de 360 gramas para cada litro de solução. Então, se você coloca 150 ml, você tem que ter uma quantidade de gramas muito menor para que não ocorra saturação. Caso aconteça saturação, e você coloque, chegou no máximo, você coloca um pouquinho a mais, 1 grama que for a mais, aquele grama sobra no fundo, então a gente chama de corpo de fundo, certo? Que é o que sobra no fundo do recipiente, certo? Neste valor passa a sobrar uma certa, a partir desse valor, na verdade, passa a sobrar uma certa quantidade, se você colocar, não vai mais dissolver, certo? Bom, como é que eu posso colocar aqui um exemplo, uma imagem? Peguei aqui 100 gramas de água, que equivale a 100 ml de água, 100 mililitros. Peguei 25 gramas, dissolveu, tá? Nem chegou perto, chegou muito próximo, mas não saturou. Se eu colocar, por exemplo, 50 gramas de sal, nesse mesmo 100 gramas de água, ou seja, 100 ml, observe que o volume aumenta um pouquinho, né? Certo? Por que aumenta? Porque você colocou sal. Então, o volume aumentou um pouquinho. Não tanto assim para ser visual, certo, gente? Mas, nesse caso, quando você colocou os 50 gramas, que mexeu, lá no fundo vai sobrar uma certa quantidade, que equivale a 14 gramas de corpo de fundo. Por quê? Bom, então, a solução de sal na água, ele fica saturado a 36 gramas para esses 100 mililitros. Então, qual seria o valor dessa concentração? Certo? Por isso que sobrou 14, tá vendo? 150 menos 36, 14, que é o que sobrou no fundo, porque ele satura
a 36 gramas por 100 ml. Só que a unidade de concentração, ela vai ser o seguinte: determine, uma questãozinha, qual o valor da concentração comum de uma solução de 100 mililitros, que equivale a 0,1 litros de água, contendo 36 gramas de cloreto de sódio. Bom, aí eu vou pegar a formulazinha, C igual a M sobre V, vou substituir o M pela massa dele, 36, dividido pelo volume, que é 0,1. Assim que eu fizer a divisão, 36 dividido por 0,1, isso vai dar 360 gramas por litro. Então, aquela concentração lá, que eu disse que estava saturada, 36 gramas, em 100 ml, ela tem uma concentração equivalente a 360 gramas por litro de solução. Se você colocar 1 grama a mais, ela vai sobrar no fundo. Certo? Bom, gente, então, isso daí era a última etapa do assunto a respeito de misturas e processo de separação de misturas, para que a gente comece na próxima aula, certo? Sobre a química, desvendando a constituição da matéria, que é aí que a gente vai começar o assunto de química propriamente dito. Certo? Então, agradeço a paciência de vocês e até a próxima aula. Valeu!